Olá, pessoal. Vamos continuar aqui a falar de Grécia. Hoje vamos falar sobre a Grécia civilização. Nós vimos, num primeiro momento, a Grécia mito, né? Aqui a gente vai ver a Grécia civilização. O que é isso? É para tentar responder a uma pergunta que é muito simples de ser feita e muito complexa de ser respondida. Ou não. Vamos ver. A pergunta é: por que na Grécia? O que aconteceu lá de tão importante, de tão sensacional, tal, que surgiu lá o teatro? Mas não só, surgiu lá a filosofia, surgiram os nossos conceitos de belas artes que a gente usa até hoje, surgiram lá. O que aconteceu? Peraí, vamos ver o que é lá, né? A Grécia pertence ao período histórico da chamada Antiguidade Clássica. Em primeiro lugar, Antiguidade, né? Que é o que vai do surgimento da história, o que dá aí uns 4.500, 5.000 anos antes de Cristo, e que vai pegar ali aqueles povos da Mesopotâmia, né? Sumérios, depois assírios, babilônios, caldeus, etc. Isso se estende para o Egito, 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, e essa é chamada de Antiguidade Primeva, né, das primeiras civilizações. Depois vem o período da Antiguidade Clássica, que é o que engloba as histórias de Grécia e Roma. Por que clássica? Porque a expressão classe vem do latim e significa aquilo que há de melhor. Então, para nós ocidentais, a melhor parte da antiguidade é a que trata de Grécia e Roma. Isso vai aparecer tanto na nossa história, até hoje, que vocês vão entender por que nós achamos que essa é a melhor parte. Porque ela acaba nos representando ao longo de milênios. Né? Aqui nessa apresentação do PowerPoint que eu vou fazer aqui, eu tenho algumas informações nesse slide. Bom, a primeira coisa, a Antiguidade Clássica. Vamos ver da Antiguidade Clássica, vamos começar vendo Grécia. Daí vem esse pequeno mapa aí, que mostra o mundo helênico no século de Péricles. Péricles foi um governante de Atenas no século V a.C. Tá? E esse era o mundo helênico. Helênico vem dos helenos, que eram os gregos. Né? Helenos foi o nome da etnia que dominou por último a Grécia. Antes nós tivemos dóricos, nós tivemos uma invasão jônica, depois eólica, depois a última foi dos helenos. Esta parte amarelinha aí no vídeo, no mapa, esse amarelinho era a Grécia no século de Péricles. A Grécia não formou um império, né, no sentido administrativo da palavra. Eles tinham colônias de cunho comercial, né, e pegavam o território que hoje pertence à Grécia, o território da Turquia, todo o sul da Itália, todo o pé da bota e aquela pedra que a bota está chutando, que é a Sicília, tudo aquilo era grego. Aí você sobe da Itália, a gente vai ver que pega, se você imaginar que é uma perna, pega a barriga da perna e a canela, tá? Dessa perna. Depois você tem todo o sul da França, da Espanha, tem até uns poeirinhas que chegam em Portugal. E no norte da África. A gente vai ter também onde Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, a gente vai ter colônias gregas. Tá? Nós temos 3 períodos na história da Grécia. O período creto-micênico, do século XX ao século XII a.C., ou, como vocês vão ver nos próximos slides, eu estou anotando, usando a anotação moderna de AEC, antes da Era Comum, antes dessa era em que a gente vive, que é a Era Cristã. Tá? A gente usava antigamente AC, DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje em dia é AEC, antes da Era Comum, ou EC, Era Comum. Convenção de historiadores.
Aí nós temos um salto que ninguém sabe o que acontece, do século XII ao século VIII a.C. Ninguém sabe o que aconteceu. É chamado isso de Idade das Trevas grega. Ninguém sabe, na verdade, o que aconteceu. Ninguém sabe porque não tem registro. Não é que houve uma nuvem que cobriu a Grécia, não. Ninguém sabe porque não tem registro disso. E o último período é a chamada Grécia helenística, não é mais helênica. Né? Esse helenístico indica que houve uma deterioração, né? Uma derivação. Deterioração pode dar uma ideia de inferioridade, não é? Houve uma derivação do helênico para o helenístico. A gente vê isso depois. Tá? Esse diagrama aqui embaixo é muito pequenininho para vocês verem, mas é só para dar uma ideia desses períodos de maneira bem quadradinha. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico. Tá? Que vai aí do ano do século 30, o pré-homérico é do século 30 a.C. Estamos falando de pré-história na Grécia. Mas esse período cretomicênico, a Grécia cretomicênica, é o período da Guerra de Troia. Tá? Não tem a ver com teatro, mas já tem a ver com a literatura grega. É a época em que, não em que teriam vivido, mas é a época a que se referem os escritos de Homero e Hesíodo. A Guerra de Troia, se existiu, a gente não tem certeza se ela existiu, mas ela certamente não existiu como aparece nas lendas. Tá? Mas ela deve ter acontecido aí entre o século XIII e o século XV a.C. Então, quando a gente fala que a Grécia do teatro é século V a.C., você fala, peraí, mas os caras estavam contando histórias da Guerra de Troia, por exemplo, na peça As Troianas. Se isso aconteceu, vamos dizer, no século XV a.C., e eles estão no século V, pô, só fazer as contas, isso aconteceu 1000 anos antes de escreverem a peça, exatamente. Então, mesmo para aqueles que estavam escrevendo a peça, essas histórias eram muito antigas. Tá? Esse aqui, só uma curiosidade histórica, e também para a gente entender como é que surgem os mitos. Essas duas imagens da esquerda, embaixo é uma reprodução artística, e em cima é um retrato, uma foto de como está lá hoje o negócio. Isso é do Palácio Real de Knossos, em Troia. Troia é Creta, ilha de Creta. E é o Palácio Real de Knossos, em Creta. Creta é uma ilha que ficava num ponto muito estratégico, porque quem queria vender grãos, produtos agrícolas, como os povos da Mesopotâmia e do Egito, eles tinham ali em Creta um bom entreposto. Eles levavam o material para lá, os produtos para lá, e gente de vários lugares ia lá para comprar. Então, Creta acaba sendo um lugar muito rico, porque é o interposto desse comércio. O Palácio Real de Knossos era a sede do governo, era um grande palácio, não muito alto, ele não tinha andares, ele era térreo, mas ele era muito amplo. E ele era a casa real, mas também era a sede do governo. Então, o rei recebia para um banquete ali, aí o hóspede ia dormir num quarto, e no dia seguinte ia para outro cômodo, que era um escritório lá para fazer o negócio. Tudo dentro do mesmo prédio. Aí muita gente volta de Creta dizendo que o edifício mais importante de lá era um verdadeiro labirinto. Aí houve uma guerra entre Creta e Atenas. Atenas perdeu e teve que mandar os jovens para lá, para Creta, rapazes e moças. Né? Todo ano mandava 7 rapazes e 7 moças
que eram sacrificados lá a um monstro em Creta. Isso é da mitologia. O monstro, se eu falar em labirinto, muitos de vocês já terão percebido que esse labirinto é a casa do Minotauro. Pois é, a lenda dizia que eles eram dados para serem devorados pelo Minotauro. Mas olha só a pintura que tem na sala do trono, na parede da sala do trono do Palácio Real de Knossos. Um touro e jovens praticando algum tipo de acrobacia com esse touro. Agora você imagine que jovens vão para lá todos os anos, envolvem-se em atividades esportivas, em sacrifícios junto com touros e acabam se machucando ou morrendo. Morreram por causa dos touros de Minos. Minos é o rei de Creta. Há uma corrente de pensadores que diz que Minos é um rei que aparece tanto nas histórias da mitologia que falam, um cara não pode ter durado tanto. Então, imagina-se que Minos não é o nome de uma pessoa, mas o cargo. Assim como o rei do Egito não chama rei, chama faraó, o rei de Creta não chama rei, chama Minos. Então, os jovens morriam por conta do touro de Minos, o Minotaurus. Daí vem que eles se encontram no labirinto de Creta. Daí você tem uma história de um monstro que era corpo de homem, mas a cabeça era de touro que comia gente. E morava num labirinto, em Creta. É assim que as lendas aparecem, tá? Mas vamos avançar. A Grécia nos deu arte, literatura, poesia, teatro, filosofia. Você fala, nossa, devia ser um bando de intelectuais trombando um com o outro na rua. A razão deles terem nos deixado tantas coisas é essa. A maneira como eles organizavam seu exército. Não é achismo meu. Não é porque eu gosto de ver história militar, e eu gosto. Eles trabalhavam com um tipo de formação chamada falange hoplita. Hoplon é o escudo. Esse escudo redondo que vocês estão vendo aí na parte de baixo, frente e verso. Esse é um escudo espartano, porque esse V ao contrário aí é a letra L em grego, que era da região, o lambda, a letra L em grego, que é da região onde ficava Esparta, a Lacônia. A imagem no canto superior direito é tirada de uma história em quadrinhos que vocês conhecem como Os 300 de Esparta. Sim, aquela história do Leônidas, que virou filme, etc, etc. This is Sparta, lembram? Esse quadrinho aí foi tirado do gibi, de onde saiu o argumento para aquele filme, o gibi de Frank Miller. E embaixo você tem um diagrama de como funcionava essa formação. No canto superior esquerdo, você tem um desenho e uma estátua vestida como um soldado da época. Então o cara usa um capacete de ferro, que é fechado aqui no rosto, usa uma túnica curta para não atrapalhar os movimentos. Aqui ele usa uma couraça que é feita de um acolchoado, de um tecido acolchoado, revestido de metal, frente e costas. Nos pés ele usa um coturno, que é uma sandália bem amarrada no pé, própria para caminhar, para correr, para entrar em combate. Usa nas pernas, ele usa um negócio chamado greva, que é uma caneleira que vai do pé até um pouco acima do joelho, tá? De ferro também. O escudo é feito de madeira, uma madeira muito dura, em geral carvalho, e é revestido de metal. Então esse escudo brilhava ao sol e tal. Eles desenhavam coisas no escudo e tal. E, embora eles usem espada, a principal arma deles é a lança. Atenção, não é dardo de atirar, é lança, que você segura aqui e dá estocada, você espeta o cara que está na sua frente. Aí vocês estão vendo essa formação? O cara da frente com a lança baixada em riste para frente, o cara de trás apoia a lança no ombro do cara da frente, assim sucessivamente. Se um cara aqui cair da primeira fila,
O cara da fileira de trás dá um passo e fecha a fileira de novo. No filme 300 e no gibi, tem uma explicação para essa formação. O escudo tem cerca de 1 metro de diâmetro. Então você segura o escudo aqui e cobre todo o lado esquerdo do seu corpo, inclusive o parte do rosto. O seu lado direito fica descoberto. Não, porque o que sobra do escudo do seu companheiro cobre o seu lado direito. Então só fica aqui, de fora, fora da proteção, o olho direito e a lança. Você coloca nisso homens que carregam esses 30, às vezes 40 quilos de material, os caras carregam isso todo no corpo, e eles não só andam com isso por vários dias, eles correm com isso, eles lutam com isso. As Olimpíadas, que foram inventadas pelos gregos, não eram uma forma de disputa esportiva, era uma disputa militar. Qual cidade tinha os melhores soldados, os melhores guerreiros? Tá, mas, ok, Vaz, mas bacana, negócio de guerra, uma curiosidade interessante, mas por que isso aí determina esse monte de coisas aqui? Porque isto tudo que está aí nesse slide é fruto da noção de cidadania, que é mostrada, que tem suas raízes nessa formação guerreira. É o primeiro exército do mundo que não usa escravo. É o primeiro exército do mundo que não usa escravo. Se não usa escravos, o quê? Cidadãos. Essa é a raiz de tudo. O cara que vai para a guerra, ele sabe por que ele está indo para a guerra. No filme 300 também tem uma hora em que os espartanos encontram guerreiros de outra cidade e o cara da outra cidade fala, pô, pensei que você ia trazer mais soldados. E o Leônidas, o rei de Esparta, fala, qual é a sua profissão? Cara, eu sou padeiro, senhor. E você? Eu sou ferreiro. E você? Eu sou músico. E você? Eu sou agricultor. Espartanos, qual é a sua profissão? Já tá vendo? Eu trouxe mais soldados que você, porque os espartanos eram todos soldados. É uma coisa bacana de dizer, pega bem pra caramba no filme, todo mundo macho que só. Mas a verdade é que todo grego era, todo cidadão era soldado. O único lugar onde todo mundo era soldado o tempo todo era na cidade de Esparta. Todos os outros eram alguma coisa e soldado, ou soldado e alguma coisa. Né? Não tinha carreira militar nas outras cidades. O que você faz na vida? Eu sou só soldado. Então, o cara que está aqui, ele sabe que se o inimigo passar por ele, chega na cidade dele. Então, ele vai lutar firme, ele vai lutar para arrebentar. Por isso, eles eram guerreiros temíveis. Ok? Então, é dessa sólida noção de cidadania que vem a civilização helênica. Aí a gente fala, por que na Grécia? Por que na Grécia aparece filosofia? Por que na Grécia aparece a arte daquele jeito, o teatro daquele jeito? Por causa dessas coisas que estão aí em volta. Por causa da noção de cidadão, que é a primeira que está ali em cima, logo você começa a ler. Por causa da mitologia, que cria os deuses muito humanos. Cria os deuses muito humanos. E esses deuses servem como um exemplo, um modelo. Tá? Você não vê você vê estátuas e pinturas de Zeus e ele não é um velho barbudo, ele é um barbudo, mas não é um velho. Ao contrário, o corpo dele é de um atleta olímpico. Veja, não veja as representações lá do Renascimento, veja as representações gregas. Tá? A ideia de polis é a cidade. E a cidade grega é uma cidade-estado. Cidade-estado, ela é um país.
eles têm em comum o idioma e a cultura, né? A religião. Né? Muito da cultura, mas não tudo da cultura. Okay? E o comércio, eles não têm um território muito bom para cultivo de grãos, por exemplo, eles têm que importar. E os grãos que eles importam, trigo, por exemplo, vai para fazer pão. Não consomem muito mais que isso. A refeição grega era diferente dos outros lugares. Os outros lugares tinham, como o Egito, por exemplo, tinha abundância de grãos, quer dizer, abundância de carboidratos. Mas isso enche barriga. Os gregos se alimentavam de figos, nozes, queijo, mel, pão, carnes. A carne não era abundância de assados, era uma porção frugal, uma porção pequena de carne. Eles faziam vinho, mas eles nunca bebiam vinho puro. Vinho puro só era bebido no ritual dionisíaco, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, no outro vídeo. Tá? E eles, quando eles se encontravam em casa, eles faziam um simpósio. O simpósio, em grego, significa banquete, refeição. Mas hoje em dia a gente faz simpósio para debates, isso, verdade. A primeira coisa que eles fazem no simpósio é: queria convidar para subir aqui ao palco e compor a mesa. Todo simpósio tem mesa. Luiz Fernando Veríssimo diz que se a comida não está presente, ela está implícita. Então, eles, um dos únicos produtos agrícolas que eles faziam e exportavam era azeite e vinho, que vai fazer com que eles desenvolvam muito a técnica da cerâmica para transportar azeite e vinho. O azeite estava presente o tempo todo. Com o azeite, eles acendiam um candeeiro e iluminavam a casa. O azeite eles punham abundantemente na comida. E o azeite eles usavam para se limpar. Os atletas que iam para as competições de luta, que se enchiam de poeira e tal, eles, antes de entrarem para a luta, eles passavam azeite no corpo inteiro. Aí se sujavam, se empoeiravam todos, aí usavam um raspador, que raspava a poeira que ficava empapada naquele azeite, raspava e os poros agradeciam. E os caras lutavam debaixo de um sol terrível. Então esse azeite protegia também a pele desses caras. Eles têm um território muito montanhoso, mas eles têm um mar que, graças a esse território montanhoso, a costa grega, ela é muito própria para navegação. Eles não têm praia muito extensa, que avance muito para o mar. O mar dá para você chegar com um navio até bem perto da terra. E isso é importante para a navegação. Então eles vão começar navegando da ilha daqui para a ilha dali, que é pertinho, e em breve eles estão dominando todo o mar Mediterrâneo, andando de barquinho para todo lugar. Outra coisa é o alfabeto. O alfabeto deles vai deixar de ser um símbolo muito difícil de interpretar, como o alfabeto da Mesopotâmia, que é o alfabeto cuneiforme, ou o alfabeto egípcio, que é dos hieróglifos e os caracteres demóticos, que era assim do povão. O alfabeto grego é a base do nosso alfabeto. Ele é um pouco modificado quando chega no alfabeto latino, porque é dos romanos, e dos romanos vem seco, direto e reto para a gente. Aliás, alfa, beto, são as duas primeiras letras do alfabeto grego, é alfa, beta, alfabeto, né? AB. E depois ethos, pathos e logos, que é o elemento que está em toda a história, toda a história que você conta. E nós, de teatro, somos o quê? Contadores de histórias. Ethos é o comportamento, é o que você faz, é como você age em sociedade. Pathos é a dor, é o sofrimento, é o que dá num conflito. E logos é o pensamento, é a ideia. Você junta os três
e você tem a história sendo contada. Isso vai servir para a literatura, para a poesia, para o teatro e para a filosofia. Esses elementos aqui são os elementos básicos da filosofia. Autonomia, radicalidade, historicidade e universalidade. O primeiro lugar onde isso vai aparecer é entre os gregos. Por quê? Porque eles são comerciantes, eles têm servos, escravos, estrangeiros que vão trabalhar por eles, e eles, que são os donos do comércio, eles podem se dar ao luxo de conversar, de trocar ideia. E mesmo o homem do povo é um negociante, é um conversador. Autonomia, portanto, é ter a liberdade de pensar por si mesmo. Você não precisa atrelar a filosofia à religião. Isso lá na Grécia. Não precisa atrelar a filosofia à religião. A religião pode até te ajudar. O senso comum pode te ajudar, a ciência pode até te ajudar. Mas o pensamento é seu. Você pensa no que você quiser, do jeito que você quiser. Radicalidade, a palavra radical, ela é muito mal empregada entre a gente. Radicalidade significa raiz, ter raiz. Ter raiz. Então você não fica na superfície, você não fica na perfumaria, você não fica na bobaginha. Vai na raiz da coisa. Historicidade. É preciso conhecer a história do pensamento até hoje. E mesmo eles lá, eles liam os filósofos que tinham pensado antes deles. Lá mesmo na Grécia. Os caras tinham tentado desvendar os segredos do universo. Por último, a universalidade. Os temas tratados, quanto mais eles disserem respeito à humanidade e não ao caso concreto do Zebedeu ali, melhor. Hã? Daqui a pouco a gente volta e vamos conhecer mais da civilização grega. Vamos conhecer agora, assim, em termos de história mesmo, que a gente já viu raízes. Vamos conhecer em termos de história. Eu já volto.